cuidado, do sustento que o Senhor nos deu durante todo o mês. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ao coração do homem chegou aquilo que o Senhor preparou para nós. E nós cremos nessa promessa. Mas mais do que viver promessas, queremos viver a obediência. Porque ela gera milagres. A obediência gera milagres. Por isso, Deus, eu apresento aqui cada vida que está aqui. Cada coração generoso, cada coração fiel e obediente à Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa multiplicar, meu Pai, cada semente. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer transbordar na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança hoje, que Te oferta com amor, com alegria e com gratidão. Assim, nós entregamos a Ti e consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Pode sair do seu lugar, você que vai ofertar, você que vai dizimar, venha com alegria, celebrando, glorificando o nome do Senhor. Venha com amor, venha com generosidade, venha com coração alegre. Aleluias, nós cremos, Pai. Nós cremos, meu Deus, que cada semente lançada no Teu altar, meu Deus, é vinho e é azeite que está curando feridas, meu Deus. Que está levando, possibilitando o Evangelho do Senhor a ir além. E nós Te agradecemos por isso, por poder fazer parte, por poder estar juntos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode glorificar a presença do nosso Deus que está aqui neste lugar. Glória a Deus, amém. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés, amém? Primeiro, boa noite, né? Paz seja convosco. Eu quero convidar você a levantar suas mãos mais alto que você conseguir nesse momento. Eu sei que está frio, a gente quer ficar encolhidinho, mas eu quero convidar você a se desprender agora, desde esse momento, desde o início. Eu quero convidar você a ser livre, porque a Bíblia diz que onde é o Espírito de Deus, há liberdade, e o fogo do Espírito Santo está aqui nessa noite. Se for preciso, ele vai te aquecer, ele vai agora te cobrir com o fogo dele, e você não vai mais aí ficar encolhidinho, com frio, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor da melhor forma, com a sua boca aberta, dando glória a Deus, dando aleluia, glorificando ao nome do nosso Senhor, porque Ele está nesse lugar, amém? Glória a Deus. Toda vez que você for aplaudir ao Senhor, não economiza nas suas palmas. Toda vez que você for glorificar o Senhor, não economiza na sua garganta, porque Ele não economizou no sangue dEle, amém? Ele não economizou no sacrifício, Ele não economizou no amor, Ele não economiza no cuidado diário comigo e com você. Então não economize quando você for adorar ao nosso Deus, amém? Segura nas suas mãos a palavra de Deus. Aleluias. E hoje eu quero pedir a sua ajuda. Toda vez que eu começar aqui, né, a tossir, que você possa glorificar o nome do Senhor, para não dar um buraco aqui, um vácuo. Então glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus lá no livro de Neemias, capítulo 6. O Senhor, Ele vai falar conosco nessa noite. Hoje, quando eu orava, eu dizia ao Senhor durante todo o dia: Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu não fale nada de mim mesmo, Senhor. Para que aquilo que sair dos meus lábios seja a revelação do Teu Espírito Santo, primeiro para mim e depois para a Tua igreja. E eu quero declarar que você que está aqui nessa noite com o coração aberto,
com os ouvidos abertos, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o Senhor tem algo para falar com você nessa noite. Amém? Neemias capítulo 6, a parte B do versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. Em algumas versões, nós encontramos esse versículo dizendo assim: estou em uma grande obra e não posso parar. Você pode repetir isso comigo? Estou em uma grande obra. Mas com voz de autoridade. Estou em uma grande obra e não posso parar. A palavra de Deus para você é: você não vai parar. Você não vai desistir, você não vai ficar no meio do caminho. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai concluir com êxito. Amém? Só você que acredita, assenta no seu lugar, dando glória a Deus, dando aleluias, glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos nessas quartas proféticas, essa série de mensagens falando sobre quebrando a maldição do meio. E todos nós, ou a grande maioria, já começamos algo e paramos no meio do caminho. Quem aqui já começou alguma coisa e parou? Pode ser sincero, não é pecado ser sincero. Todo mundo. E às vezes, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: comecei, e agora? Porque o problema não está no começar. Começar as coisas é muito fácil. É muito difícil terminar. É muito difícil concluir. Quantos de nós falamos assim: casei? E ninguém casa por obrigação, ninguém casa triste, ninguém casa porque alguém mandou, casa com motivação, com alegria, achando que vai ser o quê? As mil maravilhas. É ou não é verdade? Cadê os casados que estão aqui? Quando você casou, tinha motivação, não tinha? Tinha alegria, não que não tenha agora, mas hoje é diferente, porque durante a caminhada, a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente vai percebendo algumas coisas, e o casamento, ele é milagroso, vocês sabiam disso? Porque o casamento, ele faz o cego voltar a enxergar, é ou não é verdade? Quantos de nós começa a estudar com aquela animação, com aquela motivação, e aí chega no meio do curso: não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Quantos começam em um serviço, motivado no emprego, numa profissão, e muitas vezes a gente começa alguma coisa porque a gente vê os outros começando. Fulano começou, eu vou ir também. A gente sempre tem a tendência, o ser humano sempre tem a tendência em fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Em começar só porque viu o outro começar. Fulano começou alguma coisa, deu certo, eu vou começar também. Mas não é assim que funciona, porque cada um de nós aqui fomos chamados para fazer algo específico e em um tempo específico. Então, começar não é o problema. O problema, a dificuldade está em terminar. Quantas vezes nós compramos algo, por exemplo, a pessoa compra um carro, que alegria no dia que compra o carro. Mas, irmãos, quando você olha aquele tanto de boleto para pagar, você chega em casa, passa aquela motivação, boleto da grossura dessa Bíblia aqui, é ou não é verdade? Você fala assim: meu Deus,
até eu chegar lá na parcela 60, na 80, porque hoje em dia a gente compra as coisas para esquecer de vista, como se diz. É muito difícil. Mas em nome de Jesus, aquilo que nós começarmos, nós vamos terminar, e nós vamos terminar com êxito para a glória de Deus. E a Bíblia nos conta nesse texto que nós lemos sobre Neemias. Neemias era um homem normal como qualquer um de nós aqui. Ele era um escravo, estava em um dia normal de trabalho, mas ele estava incomodado com uma situação. Qual situação? Ele não estava aguentando ver a cidade dos seus pais em ruínas, com uma tragédia. E ele tinha um desejo no seu coração de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não queria ver aquela cidade do jeito que estava. E ele tinha esse desejo no seu coração. Quero que você pense aí o desejo que você tem no seu coração. E eu quero que você, neste momento, se compare a Neemias. Quando eu falar Neemias, que você pense que eu esteja falando o seu nome. Porque Neemias vai nos ensinar aqui algumas coisas em como nós podemos começar e terminar algo com êxito, com alegria, com autoridade. E Neemias, então, no seu dia normal de trabalho, ele chega para servir o rei, e o rei percebe que Neemias não estava em um bom dia. E o rei então pergunta para Neemias o que ele tinha. E Neemias começa a conversar com o rei e falar para o rei aquilo que estava no coração dele. E aí agora eu quero já entrar no assunto principal, que é depois que Neemias começa. Porque nós estamos aqui falando sobre, eu quero falar sobre começo, meio e fim. Então, eu quero que você, nessa noite, grave no seu coração os 6 segredos de Neemias para conseguir chegar ao final do projeto. O primeiro segredo de Neemias nós encontramos lá no versículo 4 do capítulo 2. O rei pergunta para Neemias: Neemias, o que você precisa? O que você deseja? O que você quer? E Neemias responde para o rei. O rei diz: o que se pode fazer? Perguntou o rei. E Neemias, antes de responder, Neemias faz uma oração ao Deus dos céus, pedindo orientação. E aqui está o primeiro segredo de Neemias: pedir orientação para Deus. Sabe por que muitas vezes nós começamos algo e paramos no meio do caminho? Porque nós não pedimos a orientação de Deus para saber se aquilo que está no nosso coração é o desejo de Deus. Irmãos, quantas coisas eu já comecei na minha vida por impulso, por achar que era da vontade de Deus, porque nós somos cheios de achismos. E quantas coisas eu deixei no meio do caminho porque eu fiz sem pedir a orientação de Deus. Toda vez que você for começar algo, toda vez que for gerado algo no seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a orientação de Deus. A Bíblia diz assim, em Provérbios 16:3: consagre a Deus os seus planos, e tudo que você fizer dará certo. Mas às vezes a gente quer fazer as coisas sem pedir a orientação de Deus, sem consagrar a Deus. Eu vou. Às vezes a gente fica até com medo de pedir a orientação de Deus e ser
a vontade de Deus ser contrária à nossa. Mas aí lá na frente, o que acontece? Não dá certo. E quando a gente para no meio do caminho, quando a gente não consegue executar um plano, um projeto ou algo que está no nosso coração, o que acontece? Vem aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de que a gente não consegue, de que a gente é pior que todo mundo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas conseguindo e a gente não consegue, e aí a gente começa a ter aquele complexo de inferioridade. E sabe quem coloca esses sentimentos na nossa vida? É Satanás, porque ele é um fracassado, ele é um perdedor, e aí ele não quer que eu e você, que nós conseguimos vencer. E toda vez que a gente começa algo que não é da vontade de Deus, a tendência é ficar no meio do caminho. Mas essa maldição está quebrada da nossa vida em nome de Jesus. A partir de hoje, pode aplaudir ao Senhor. A partir de hoje, tudo que você começar vai dar certo, porque você aprendeu que a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a orientação de Deus. Jó, ele disse assim: bem sei que tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados. Então, quando eu executo um plano que é de Deus, é impossível dar errado. A gente precisa entender isso. Eu custei a entender que eu preciso gerar em mim aquilo que está no coração de Deus. Porque quando eu faço aquilo que está no coração de Deus, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir problema, que eu não vou parar, porque maior é aquele que está comigo. Nós precisamos entender isso. O segundo segredo de Neemias está lá no versículo 12 do capítulo 2. Ficar de boca fechada. Sabe por que muita gente não consegue fazer nada? Porque quando começa a nascer a primeira pontinha de desejo, ele já sai falando com todo mundo. Olha lá o que Neemias fez. Saí durante a noite sem que ninguém visse. Levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado com ninguém a respeito dos planos para Jerusalém, que quem colocou no coração dele? Deus havia colocado no meu coração. Neemias tinha um plano de Deus no coração dele. E Neemias então, ele fecha a boca até o momento certo. A gente precisa saber o momento certo de falar. A pessoa, ela começa com um desejo, ela já pega o telefone e já sai ligando para todo mundo. Liga para o pai, liga para a mãe, liga para o irmão, liga para o cunhado, liga para todo mundo. Nossa, eu estou pensando em fazer isso. Eu estou pensando em fazer aquilo. Nossa, você não sabe a ideia que eu tive. E aí, sabe o que acontece? As pessoas que não têm o mesmo desejo que você, sabe o que vai acontecer? Quem já ouviu aquela expressão, um banho de água fria? Porque a pessoa, ela não foi gerado no coração dela o desejo de Deus que foi gerado no seu. E aí as pessoas começam: mas isso é muito difícil. Você vai abrir uma empresa? Olha o nosso país como que tá. Você vai quebrar no primeiro mês. Você vai casar? Misericórdia. Olha aí o tanto de gente que está separando. Você vai engravidar? Meninos, menina, está nascendo tudo com problema. É ou não é verdade? Quantas vezes nós paramos, deixamos de lado o nosso plano, porque a gente falou demais e escutou coisas que nos desanimaram? Ou isso só aconteceu comigo já? Tem alguém aqui comigo? Aprenda a ficar de boca fechada. Neemias, ele não falou com ninguém aquilo que Deus colocou no coração dele.
aquilo que Deus colocou no seu coração é desejo do seu coração. Espere o momento certo de falar. O terceiro segredo de Neemias, lá no versículo 16, um pouquinho mais para frente. As autoridades da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois até esse momento eu não tinha dito nada aos judeus, ainda ele não tinha falado nada. Mas depois, a Bíblia diz que, no versículo continua, que ele, então eu disse a eles, ou seja, aqueles alguns homens que estavam com ele. O terceiro segredo de Neemias: ter as pessoas certas do seu lado. Sabe quem são as pessoas certas? Aí você vai me perguntar assim: como que eu vou saber quem são as pessoas certas? Quando nós começamos o nosso plano, pedindo a orientação de Deus, Ele vai nos mostrar quem são as pessoas certas. E as pessoas certas não vão te criticar. As pessoas certas não vão tentar acabar com o seu sonho. A pessoa certa, ela não vai tentar te desanimar. A pessoa certa vai ter a mesma visão que você. Porque quando Neemias fala para aqueles homens, está lá no versículo 16 ainda, por favor. Não, pode passar o 17. Ele chega e fala com as pessoas: venham, vamos construir os muros de Jerusalém, para que fiquemos livres desta desgraça. O 18. Então falei a ele sobre o desejo que Deus havia colocado no meu coração. Só então ele chama alguns homens de confiança. E aí ele conta os desejos que estavam no coração dele, acerca do plano que ele tinha. E aí imediatamente aqueles homens responderam: ótimo! Vamos reconstruir os muros. E se encheram de coragem para a realização da grande obra. As pessoas certas, elas não vão te perguntar por quê, não vão te perguntar como, não vão falar com você sobre as crises do nosso país. As pessoas certas, elas não vão olhar para as dificuldades. As pessoas certas, elas vão segurar sua mão e vai falar assim: se é desejo de Deus e está no seu coração, vamos construir. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, que vai segurar na sua mão e vai te ajudar a realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. As pessoas certas. Quem são essas pessoas? Pode ser as pessoas dentro da sua casa, pode ser amigos próximos, pode ser as pessoas aqui dentro da igreja. Deus vai te mostrar quem são essas pessoas certas, assim como Ele mostrou para Neemias. Mas o primeiro de tudo, eu vou sempre voltar no primeiro segredo: pedir a orientação de Deus. Porque Deus, Ele não nos orienta pela metade, Ele nos orienta o tempo todo. Ele vai colocar as pessoas certas no nosso caminho, as pessoas que terão o mesmo desejo que nós, as pessoas que vão ter a mesma motivação que nós, as pessoas que vão ter o mesmo ânimo e a mesma coragem que você. Tem uma história que eu gosto demais, que é a história de Walt Disney. Esses dias eu estava lendo um livro, e no livro comentou uma parte da história dele, que ele tinha um sonho, e ele contava esse sonho para algumas pessoas que eram próximas dele, de fazer um parque temático, porque ele queria um lugar para ele brincar com os filhos dele. E ele queria não isso só para ele, ele queria que os outros pais vivenciassem isso com os filhos. E aí, quando inaugurou o parque da Disney na Flórida, ele já não estava vivo mais, mas ele tinha as pessoas certas do lado dele durante a caminhada.
E aí no dia da inauguração, um repórter pergunta para o seu irmão, fala para o seu irmão assim: que pena o Walt Disney não está aqui para ver tudo isso. Sabe qual foi a resposta do irmão dele? Ele viu tudo isso, por isso que nós estamos aqui agora vivenciando. Eu acho linda a história dele, porque ele foi um homem que ele lutou, ele sonhou, ele teve poucas pessoas do seu lado, mas as poucas pessoas que estavam do lado dele compraram a ideia dele. E hoje o que é o parque do Walt Disney? É o parque mais desejado pelas pessoas do mundo inteiro. Todo mundo tem o sonho de ir para lá, todo mundo tem o sonho de viajar para lá, e é maravilhoso. Então, se você tem um sonho, e esse sonho foi Deus que colocou no seu coração, talvez em vida você não veja, porque às vezes é um sonho a longo prazo, mas as pessoas certas vão ver. Talvez é algo que você vai começar e os seus filhos vão terminar. Talvez é algo que você vai plantar para a sua descendência colher. Mas não desista dos sonhos, dos projetos e dos desejos que Deus colocar no seu coração. Não desista. O quarto segredo de Neemias: não se preocupar com as críticas. Está lá no versículo 19. Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, ouviram falar do nosso plano, porque por mais que você vai falar com poucas pessoas, você vai ter poucas pessoas do seu lado, as notícias, elas correm, né? Eu não sei como que as coisas vazam. Os seus planos, talvez muitas pessoas vão ficar sabendo deles. Assim como aconteceu com os planos de Neemias. E aí o que eles fizeram? Zombaram de nós, desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Será que não percebem que dessa maneira estão se rebelando contra o rei? Irmãos, vão existir pessoas, e nós precisamos ter essa consciência. Não é só porque é um plano de Deus, um projeto de Deus, que você não vai ter dificuldade. Vai ter pessoas para te criticar. Vai ter pessoas para zombar, para rir de você. Vai ter pessoas que vai olhar para o seu trabalho, irmãos, e vai querer te desanimar. Nós precisamos ter essa consciência, e Neemias tinha essa consciência. Ele não tinha dúvidas daquilo que ele havia começado era um plano de Deus. Ele não tinha dúvida que aquilo que ele tinha começado, ele iria terminar, porque Deus era com ele desde o início. Se Deus estiver com você, não importa as críticas, não importa a zoação, não importa o que as pessoas irão dizer, fique com aquilo que Deus já falou com você. Fique com a palavra de Deus. Neemias, ele não se importou com a crítica. Neemias sabia quem estava à frente de tudo. Irmãos, quantas pessoas, às vezes, por causa de um simples comentário, a pessoa ela morre, a pessoa ela entra em depressão, a pessoa ela desiste de tudo, desiste de viver, porque alguém que talvez ela nem conhece, não sabe da história dela, não sabe de quem ela é, faz uma crítica. Eu recebo muitas críticas, principalmente hoje na internet, porque tem pessoas que se escondem atrás de um celular para criticar o outro. Eu recebo muitas críticas. Sabe o que eu faço? Ignoro. Hoje eu ignoro. Há um tempo atrás, se alguém falasse alguma coisa comigo, eu já ia quase escrever o 2º livro de Lamentações. Hoje em dia eu ignoro.
Sabe por quê? Porque hoje em dia eu entendo quem eu sou e de quem eu sou. Eu entendo que os planos que estão no meu coração não são planos de um ser humano, mas são os planos de Deus. Quando nós temos convicção de quem nós somos, de quem nós pertencemos, de quem nos chamou, nós não paramos e ligamos para a crítica de qualquer pessoa. E sabe quem te critica? Quem não está fazendo nada, quem não está produzindo nada, quem não está trabalhando, porque só tem tempo para criticar o à toa. Quando alguém te criticar, não se preocupe, é porque essa pessoa está à toa demais, ela está precisando de terapia cheia de vasilha para lavar, porque se ela tivesse umas vasilhas para lavar, ela não ia preocupar com a vida dos outros. Então não preocupe com as críticas, não preocupe com as palavras de pessoas vazias que não vencem e não quer ver você vencer. Pessoas que não constroem nada e não quer ver você construir. Sabe uma coisa que me deixa irritada? É quem não tem filho querer dar pitaco na minha vida de mãe. Porque é muito fácil uma pessoa que não tem filho falar assim: se eu fosse você, eu fazia isso. Aí sabe o que eu respondo? Como você não é, você não faz, deixa que eu faço. Se está errado ou não, Deus vai me dando sabedoria ali no meio da minha caminhada de mãe. Não vou acertar sempre, mas eu vou procurar sempre acertar. Qual filho aqui, qual mãe aqui que nunca o seu filho fez pirraça no meio dos outros? Todo mundo? Ah, graças a Deus eu não estou sozinha. Hoje em dia, quando eu vejo um menino fazendo pirraça, às vezes estou no shopping, na rua, alguma coisa, eu não critico o pai e a mãe, porque é fácil quem não tem filho falar assim: ah lá, não dá educação para o filho, por isso que está desse jeito. Se fosse eu, pegava o chinelo e batia na frente de todo mundo. Deixa ser mãe, deixa. Vira mãe. Eu oro para essas pessoas se tornar mãe. Porque é muito fácil criticar. Um solteiro criticar um casamento. É muito fácil. E sabe qual que é o pior? É pessoa casada dando ouvido a quem é solteiro, dando pitaco no seu casamento. A pessoa não tem experiência, a pessoa não tem vivência. Para que você está escutando essa pessoa falar, gente? Pelo amor de Deus, nós precisamos ter maturidade em quem ouvir, em o que escutar, o que deixar entrar no nosso coração. Está com problema no casamento? Procure alguém que já passou de onde você está. Se você tem 15 anos de casado, não procura quem casou agora para te aconselhar não, que a pessoa ainda está na lua de mel. Ela não descobriu os defeitos do marido ou da esposa ainda. Procura quem já tem 40, 50 anos de casado. Porque problema todo mundo tem. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família, porque tem alguém aí que não tem família e está te criticando. Não desista da salvação dos seus filhos, porque tem alguém falando: não adianta orar que esse menino não tem jeito mais não. Tem muita gente parando de orar por causa de alguém, porque tem pessoas que falam assim: gasta tempo com isso não, boba. Isso aí, pau que nasce torto nunca se endireita. Irmãos, quero dar um recado para você. Jesus era carpinteiro. Então, se tem algum pau torto na sua família, Ele é aquele que vai consertar, porque Ele tem esse poder em nome de Jesus. Para de dar ouvido a Sambalate, Tobias que Satanás colocar na sua frente. O quinto segredo de Neemias: saber que no meio do caminho as coisas vão ficar difíceis. Lá no capítulo 4, versículo 6. No meio do caminho as coisas sempre ficam mais difíceis. Por fim,
o muro foi reconstruído até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade, pois os homens trabalharam duramente. Continua, por favor. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas no muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. O versículo 8. Tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa proteção diária. No meio do caminho, as coisas ficam difíceis. E aí, no meio do caminho, sabe o que nós precisamos fazer? Intensificar a nossa oração. Porque no meio do caminho, as pessoas que só criticavam, agora elas vão intensificar os planos dela para fazer os nossos planos ser parados, ser frustrados. As pessoas que antes começavam a só te criticar, vai começar até a inventar história contra você. É ou não é verdade? Quando você está fazendo algo e está quase terminando, geralmente quando está chegando ali no meio, que você já começa a ver um clarear, aí você fala assim, nossa, parece que toda vez que estou quase lá, acontece alguma coisa para me desanimar. É Satanás intensificando o ataque dele contra a sua vida, porque ele não quer ver você vencer. Mas em nome de Jesus, Satanás está repreendido da sua vida, repreendido da sua história, dos seus projetos, e aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem planejado, em nome de Jesus, vai se realizar. Não desista. Não desista da salvação da sua casa. Não desista da libertação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Não desista daquela promoção do seu emprego. Não desista da sua formatura. Talvez você está no meio do caminho. Algumas mulheres que estão aqui vão entender o que eu quero dizer. Algumas, porque tem umas que parecem que nasceram com um poder a mais, mas algumas igual a mim, vai me entender. Já viu aquele dia que parece que você foi visitada por um anjo de madrugada, o anjo da motivação, e você acorda cedo, e você fala assim, tô animada, abre seu guarda-roupa, e você não vai arrumando por parte não, porque você acorda tão animada, você pega tudo e joga na cama e fala assim, é hoje. Vou tirar o que não serve, o que está rasgado, vou jogar fora o que não presta, vou arrumar a sacola aqui para doação. E aí você começa, coloca um louvor e começa a dobrar a primeira peça, a segunda peça, a terceira peça. E aí você começa, a já começar a dar umas respiradas mais forte. E aí você olha para a cama, já dobrou um tanto, e já olha para o outro lado, ainda tem mais um tanto. Quem já aconteceu isso aqui? Você fala assim, para que eu fui fazer isso, meu Deus do céu? Para que eu fui jogar tudo? Por que eu não arrumei parte por parte? Porque aí eu arrumava uma, amanhã arrumava outra. Porque a gente faz as coisas à prestação, né? Um dia você lava, um dia você estende, uma semana depois você recolhe e na outra você passa, é ou não é verdade? Tem umas superpoderosas aqui que conseguem fazer tudo num dia só. Cadê as superpoderosas aqui? Tem alguém aqui que tem nasceu com esse superpoder? Olha lá, ó, falei, nasceu com superpoder, consegue fazer tudo num dia só. Se puder dividir, eu estou dividindo, gente, ó. Não tenho pressa não, tá? Se tem uma coisa que eu estou aprendendo na minha vida é não ter pressa. Sabe por quê? Todo dia tem vasilha para lavar, é ou não é verdade? Todo dia tem roupa para lavar. É uma coisa assim que é mágica. Você termina de pegar tudo e lava.
Quando você chega, o cesto já está cheio de novo. Parece que estrala o dedo e volta tudo para lá. Então hoje, ó, o dia que der eu estou fazendo, o dia que não der também não estou fazendo, e é isso aí. Mas os projetos da gente é dessa mesma forma. A gente começa animado, porque o que faz a gente começar é a motivação. Mas a motivação abandona a gente no meio do caminho. E aí, sabe o que vai fazer a gente terminar? A disciplina. Nós precisamos aprender a ser disciplinados. Se eu comecei, eu vou terminar. Não importa se vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se eu comecei, eu vou terminar. Nós não vamos ser motivados para sempre. Se você casou, que você fique casado até que a morte o separe. Por mais difícil que seja, por mais problemas que você tenha. Se tem alguém que você tem orado, continue orando para essa pessoa até você vê-la se rendendo aos pés do Senhor. Por mais que você ore e você não vê essa pessoa se rendendo, mas continue orando. Se você tem estudado para passar num concurso, não desiste porque você não passou de primeira. Tenta segunda, terceira, quarta. Se você, irmãos, a coisa mais difícil que eu acho na minha vida é tirar a carteira de motorista. Não é verdade? Eu falo que eu não quero voltar naquele lugar. Quando eu passo na rua de exame assim, meu corpo até arrepia. Mas se você começou a tirar sua carteira, só para quando você tiver com ela na mão dirigindo o seu carro. Cadê quem começou a tirar a carteira e vai terminar em nome de Jesus? Porque é difícil. E tem gente que vai e aí não consegue de primeiro e fala, isso não é para mim. Irmãos, eu tentei 1, tentei 2, tentei 3, tentei 4, tentei 5, na sexta eu consegui. Mas enquanto eu não conseguir, eu não vou terminar. Minha pauta venceu 2 vezes. De primeira eu tomei já, fui reprovada no psicotécnico. Acho que eu sempre soube, e aí nesse dia eu tive certeza que tem alguma coisa aqui. Mas eu falei, eu não vou desistir, porque é um plano que está no meu coração e eu não vou deixar passar. Tem pessoas que desistiram em nome de Jesus. Se você desistiu de algo, hoje é o dia que Deus está te chamando para um renovo. Hoje é o dia que Deus está te chamando para voltar. Hoje é o dia que Deus está te chamando para você se levantar do seu lugar e voltar e terminar aquilo que você começou em nome de Jesus. Hoje é o dia. O 6º segredo de Neemias, para a gente finalizar, está lá no versículo 3 que nós lemos do capítulo 6. Neemias, ele disse às pessoas que estavam tentando fazer ele parar, ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. O 6º segredo é estar focado naquilo que você quer construir. Tem uma frase que eu tomei como lema para a minha vida. Decida onde você quer chegar e não pare até conseguir. Aonde você quer chegar? Qual que é o seu projeto? O que você quer ser? O que você quer construir? Não pare até você conseguir terminar. Não pare até você ver concluído aquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias, ele estava tão focado, que aqueles homens mandaram um recado para ele descer, para ele parar. Já estava no finalzinho da obra, já estava quase terminando. Quando você estiver quase terminando, Satanás vai tentar te desviar, Satanás vai tentar fazer com que você pare. Satanás vai tentar colocar coisas na sua frente para desviar sua atenção. E é nessa hora que nós precisamos estar focados naquilo que nós queremos. Irmãos, a nossa caminhada cristã não é fácil, mas não pare no meio do caminho. Quantas pessoas desistem do ministério, desistem da fé,
desistem da salvação por causa de problemas. Quantas pessoas você já ouviu falando assim: eu desanimei da igreja por causa de pessoas. Quando está acontecendo tanta coisa que, eu achei melhor me afastar. É tudo que Satanás quer fazer na nossa vida, é fazer a gente parar. A Bíblia diz assim: olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Satanás nunca vai deixar você chegar até o fim. Satanás nunca vai deixar você concluir. Satanás nunca vai deixar você terminar aquilo que você começou. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu ser obediente para sempre. No meio do caminho ele se revoltou. No meio do caminho ele desistiu. E ele vai tentar de todas as formas fazer com que eu e você também desista. Ele vai colocar mágoa no seu coração. Vai tentar colocar dúvida. Vai tentar colocar tantas coisas na nossa mente para a gente poder parar. Mas em nome de Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos fazer igual Neemias. Eu estou em uma grande obra e eu não vou parar. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir da minha salvação. Eu não vou desistir do meu ministério. Eu não vou desistir dos meus sonhos. A partir de hoje, você vai sair daqui falando como Neemias: eu estou em uma grande obra e eu não vou parar. Você pode falar isso comigo? Eu estou em uma grande obra e eu não vou parar. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Talvez você chegou aqui já parado. Talvez antes de você entrar aqui você já parou e está estacionado em alguma garagem da sua vida. Talvez você está parado financeiramente, você não consegue avançar, você não consegue, toda vez que você vai, chega um determinado momento, você volta lá no início, ou você desiste. Talvez você está parado no seu ministério. Deus te chamou para algo e você, por causa de tantas coisas, você parou no meio do caminho e desistiu. Talvez você está parado lá na sua casa, você fala assim: olha, não tem jeito mais, a partir de hoje eu vou buscar só para mim e cada um que se vira. O Senhor nessa noite, assim como Ele fez com Neemias, Ele chama Neemias para uma reconstrução. Talvez se você está parado nessa noite, Ele te chama para uma reconstrução. Talvez você precisa começar essa reconstrução na sua mente, porque a sua mente tem te paralisado. Uma mente de derrota, uma mente de fracasso, uma mente que não avança, uma mente que faz você desistir. Em nome de Jesus, o Senhor toca na sua mente nessa noite. E o Senhor, Ele transforma a sua mente. Você vai sair daqui nessa noite com a mente de Cristo. Talvez o seu coração tem sentimentos guardados que não deixam você avançar. Sentimento de mágoa, tristeza, rancor. Talvez você hoje precisa liberar perdão, porque a falta de perdão, ela não prende quem que você não quer perdoar, mas ela prende a sua vida. É como se você colocasse uma corrente nos seus pés e você não consegue avançar. O Senhor nessa noite, Ele vai transformar esses sentimentos. Agora Ele vai repreender esses sentimentos que Satanás tenta colocar na sua vida. O Senhor nessa noite, Ele toca nas suas mãos, que talvez até agora é mãos improdutivas, e o Senhor nessa noite, Ele transforma as suas mãos em mãos produtivas, que vai começar a produzir. O Senhor nessa noite, Ele faz na sua vida como Ele fez na vida de Neemias. Para Neemias era um dia qualquer, para Neemias era um dia de trabalho
como qualquer um outro. Talvez você chegou aqui num culto de quarta-feira como qualquer um outro, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele faz milagres em dias comuns, e talvez hoje é o dia do seu milagre. Talvez hoje é o dia que Deus quer transformar a sua vida. Neemias, ele sai do palácio do rei como um escravo. E quando ele termina a construção, ele termina como governador. Talvez hoje você está aqui como um escravo das suas emoções, escravo de sentimentos ruins que Satanás plantou dentro do seu coração. Mas eu quero dizer para você, você vai começar a governar. Talvez lá dentro da sua casa, você vai chegar lá como uma voz de autoridade, autoridade vinda dos céus, vinda do nosso Deus, e você vai ser voz profética lá dentro da sua casa, voz profética no seu trabalho, voz profética na sua família, onde você estiver. Talvez até hoje você é uma pessoa, você se acha, se considera uma pessoa comum, mas o Senhor quer fazer você governar. Onde você estiver, Ele quer te colocar como cabeça. Onde você estiver, Ele quer colocar você como governador, como uma governadora. Mas é preciso nós entendermos aquilo que Deus, Ele quer fazer de nós e através de nós. Neemias entendeu que aquele incômodo que ele estava sentindo no coração era porque Deus tinha uma grande obra e precisava dele. O Senhor tem uma grande obra e Ele quer você. Talvez o incômodo que Deus está colocando no seu coração é porque Ele quer fazer uma mudança. Talvez você está incomodado com a situação da sua família, e você está falando: Deus, muda a minha casa, muda a minha família, muda o meu pai, muda a minha mãe, muda a minha esposa, muda o meu marido, muda o meu filho. E Deus está falando para você: você é o agente de mudança lá dentro da sua casa. Você é o agente de transformação lá no seu serviço. Talvez você está sendo perseguido lá no seu trabalho. O Senhor, Ele te coloca como um agente de transformação lá. Onde você colocar a planta dos seus pés, você vai levar a mudança, porque você vai sair daqui nessa noite mudado e transformado pelo poder de Deus. Só você que deseja receber essa transformação, levanta as suas mãos. Eu já passei do horário, nós vamos terminar, mas eu quero que você tome posse dessa palavra. Você começou hoje uma grande obra e você não vai parar. Talvez você vai voltar a fazer a grande obra que você parou, e você não vai parar mais até ver essa obra concluída em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos o mais alto que você conseguir e diga: eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E nessa mesma alegria que nós estamos recebendo essa palavra de Deus, eu quero que você receba no seu lugar uma palavra profética em nome de Jesus. Uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira de boas notícias, um sábado de governo para você, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Vão em paz, que Deus abençoe a sua vida e você não vai parar, em nome de Jesus. Passe lá no Café da Comunhão. Em nome... Live e foi abençoado, fique ligado nas informações da nossa igreja. Nossos cultos são realizados nas quartas-feiras e nos domingos. Domingo, 18 horas, e nas quartas-feiras, 19h30. Todas as sextas-feiras temos a nossa sala de oração, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais. Estamos de braços abertos para receber vocês. Quadrangular